Ora viva, cá estamos novamente para a nossa edição do Zeder Talks, desta vez em forma de conversa. Trouxemos hoje uma pessoa muito interessante para conversar sobre um tema que esteve muito em voga aqui há uns anos, agora desapareceu um pouco, mas se calhar está na hora de fazer um balanço para ver como é que as coisas andam. Hoje vamos falar de assédio no trabalho, assédio moral, assédio sexual. Temos connosco o Artur Fernandes. Eu vou pedir se calhar ao Artur que se apresente, advogado de profissão, muito habituado a trabalhar estes temas. Artur, muito obrigado por teres vindo falar connosco sobre este tema, obrigado pela tua disponibilidade. Já nos conhecemos há uns anos, já debatemos estes temas há já bastante tempo e eu ia se calhar começar por pedir que te apresentes um pouco quem és, de onde vens, onde estás e para onde vais, se quiseres ir por aí. Muito bem. Eu costumo apresentar-me, começar logo por dizer que sou transmontano, que acho que é uma ótima forma de começar uma apresentação. Minha formação de base é jurídica, sou do primeiro curso de Direito da Universidade Católica, que significa que já tenho quase 40 anos desta vida. Faz este ano 40 anos que me licenciei. E, de facto, tenho trabalhado muito todas as áreas dos recursos humanos, porque profissionalmente tive os meus primeiros 15 anos de profissão como responsável de recursos humanos de multinacionais e depois optei, no princípio do século, por me dedicar exclusivamente à advocacia, mas, obviamente, até pelo passado, uma advocacia muito ligada aos recursos humanos e à gestão das pessoas. E é nisso que eu estou, exclusivamente desde 2000. E o tema do assédio, de facto, é um tema sempre presente. Aí não concordo contigo quando dizes que deixou de estar na moda, porque se calhar não está na moda, mas nos escritórios dos advogados está muito presente. Na comunicação, eu queria dizer na comunicação social. Na comunicação social, portanto, em 2017 houve uma revisão da lei relativamente ao assédio no trabalho, tanto que se chamava assédio no local de trabalho, se não estou em erro, sim, e passou a chamar-se assédio no trabalho. Aliás, hoje em dia faz todo sentido, porque trabalhamos de forma bastante híbrida e até remota, portanto, não estamos no local de trabalho, mas estamos a trabalhar e estamos... o que é que mudou de 2017 até hoje? E lembro-me que em 2018 tivemos os dois numa conferência sobre este tema. O que é que mudou de 2017 para hoje? Em termos de... As pessoas estão a comportar-se de forma diferente no local de trabalho, os tribunais estão a comportar-se diferentemente na forma como resolvem os casos. Qual é a tua sensibilidade sobre isto? A minha sensibilidade é a seguinte: do ponto de vista de definição jurídica do que é assédio e no local de trabalho, não houve alteração. O que houve, de facto, uma alteração foi na moldura penal e de penalização deste tipo de comportamentos. E criou-se uma estrutura que facilitou em muito o trabalhador ou a trabalhadora que se sente vítima de assédio poder denunciar e poder corrigir e conseguir, inclusivamente, uma compensação por esse facto. Isto foi o que foi alterado. Do ponto de vista da atuação dos tribunais, eu conheço poucos acórdãos sobre esta matéria e, de facto, as intervenções que têm havido e a forma como os problemas se têm resolvido têm sido sempre dentro da empresa e com a intervenção dos advogados. Raramente estas situações passam da empresa para fora, porque, nomeadamente, se isto passa da empresa para fora, presume ou pressupõe uma denúncia e o ambiente começa a ser um bocadinho doentio para o trabalhador que denuncia a situação. Portanto, isto normalmente resolve-se dentro da empresa. Quando um trabalhador decide denunciar uma situação que considera negativa de assédio, já a situação está extremamente complicada de gerir. Okay. Daí que, do modo geral, são os advogados que conseguem resolver este tipo de questões e a sobrevivência do trabalhador e da relação laboral depois de uma denúncia deste tipo é muito complicada. Pois. É muito complicada. Uma pergunta. Quais são as principais... as pessoas, quando se fala em assédio, pensam logo em assédio sexual. Sabemos que isso é uma pequena percentagem do total. O assédio moral está em primeiro lugar. E as pessoas às vezes nem sequer sabem muito bem o que é que consubstancia o próprio assédio moral. Uma entidade patronal, uma chefia, manda às pessoas... agora vais para a esquerda, agora vais para a direita, agora vais para a esquerda, agora vais para a direita. Ou então tem duas chefias, cada uma a dar uma ordem contraditória, a pessoa está ali no meio. Isto é sério. As pessoas não têm noção de que isto é sério. No dia-a-dia da tua experiência, quais são as grandes
as grandes causas que estão na base do assédio? Bom, o que está na base do assédio, normalmente, são pessoas mal formadas. Começam logo por aí, não é? Isto de uma forma muito genérica. Porque se as pessoas tiverem bom senso e forem bem formadas, tiverem ética, não há assédio. Mas, de facto, a sociedade não é perfeita. A sociedade também tem pessoas mal formadas e com falta de ética. O legislador encontrou uma definição de assédio que eu considero particularmente feliz, mas que necessitou depois de ser corrigida pelos tribunais e afinado o seu conceito. O legislador define assédio como todo o tipo de comportamento indesejado. Portanto, a vítima do assédio, digamos assim, tem que considerar aquela atuação não desejada, que tem por objetivo menosprezar, ridicularizar, a lei mesmo fala, humilhar, desestabilizar o interlocutor. Isto é uma situação, isto é o que é assédio. Depois os tribunais vieram definir o que é assédio. Depois o exemplo que é, de facto, o trabalhador na empresa não sabe para que lado é que se há de virar porque as chefias dão ordens contraditórias. Esse pode ser assédio ou não. Eu trouxe aqui 2 exemplos de 2 acórdãos, de acórdãos da relação que nos ajudam a definir o que é assédio. Temos, por exemplo, aqui um acórdão da relação de Coimbra que é muito claro quando diz que não constitui assédio moral situações deste tipo, que devem ser consideradas simples conflitos existentes nas organizações. O stress. O stress é normal que não seja assédio, só por si, não é? Porque as pessoas, se não têm stress, estão mortas. As injúrias dos gestores e do pessoal dirigente. Isto é, estes magistrados da relação de Coimbra consideraram que se o gestor e o pessoal dirigente insultam o trabalhador, o injuria, não está a cometer assédio. As agressões, mesmo que físicas, não são consideradas assédio, desde que não premeditadas. Isto é, o trabalhador vai trabalhar, o patrão está num dia mau, dá 2 bofetadas na cara, isto não é assédio, de acordo com o Tribunal de Coimbra. Portanto, começamos aqui a perceber que as coisas são um bocadinho ténues. Qual é o conceito que aqui está? Não ter sido premeditado. Portanto, temos que ligar isto com a lei. A lei diz o comportamento indesejado, mas não chega. Ninguém quer levar 2 bofetadas na cara. Também, o autor do ato também não pode ter premeditado aquela atuação. As condições de trabalho insalubres e perigosas também não são consideradas assédio. Os constrangimentos profissionais, ou seja, tudo isto é considerado o legítimo exercício do poder hierárquico e disciplinar na empresa. Isto é preocupante. Eu tenho uma pergunta. Se isso não é assédio, o que é assédio? O que é assédio? Acho que não sobra grande margem. Pois, desde que não seja premeditado. Pois, eu também acho que, de facto, os tribunais às vezes obrigam-nos a redefinir os nossos conceitos. Porque, até ler estes acórdãos da relação, atenção, isto é relação. Isto significa que houve uma situação numa empresa, houve um trabalhador que levou uma tarefa do chefe, supostamente, apresentou uma denúncia na ACT, a ACT atuou, a empresa contrariou, perdeu numa primeira instância e foi para a relação. E na relação, a relação decide desta maneira. Não foi premeditado, não é assédio. Portanto, aqui temos que juntar ao tal conceito de assédio em que era o comportamento indesejado, ok? Temos que juntar e não premeditado. Porque é o que o Tribunal nos manda fazer. Temos um acórdão da relação do Porto que também identifica de uma forma muito clara o que é que não é assédio e o que é assédio. Mas vai na mesma linha. Vai na mesma linha. Diz mesmo, um mero e isolado episódio mais violento, e designadamente, estou a ler, um incidente ou uma discussão particularmente intensos, desde que não tenha sequelas, não é assédio. Portanto, as coisas começam a orientar-se nesse sentido. Acho que essencialmente é preciso ter bom senso. Bom senso. E ser realistas.
Porque o risco que nós corremos de um processo ir para a relação e calhar num destes juízes é real. Uhum. E, portanto, andou-se a perder tempo, andou-se a desgastar relações para nada. Daí que nós temos muitas histórias Exatamente, é isso exatamente que eu ia pedir-te. Tens assim 2 ou 3 histórias que queiras partilhar daquelas, assim, ou mais normais, ou mais estranhas? Eu tenho aqui muitas, aliás, eu tomei uma série de notas, mas é impossível falar destas situações todas. Se eu estou a falar das mais recentes, de facto, há muita história de assédio nas empresas. São pessoas. São pessoas, muitas vezes pessoas mal formadas, pessoas mal resolvidas, que vão para a empresa com uma série de raivas e uma série de problemas mal resolvidos, muitas vezes em casa, e que descarregam nos seus subordinados. O assédio sexual, ao contrário do que as pessoas pensam, e o legislador vai nesse sentido, a autonomizar o assédio sexual como um tipo de assédio, não é o mais comum. Não é o mais comum. Ocorre de homens para mulheres e de mulheres para homens, é uma coisa que as pessoas não entendem, mas prende-se com o próprio conceito. Numa sociedade como a nossa, se uma mulher assedia um homem, o homem, à partida, por definição e culturalmente, vai ter dificuldade em mostrar que é um comportamento indesejado. Então, mas a mulher está interessada nele e ele vai dizer não. É complicado. Não é bem aceito pela sociedade. Ele até fica mal visto. Agora, o contrário é claramente uma situação de assédio e ninguém questiona. E aqui temos aquilo que os americanos dizem, no means no. Se eu digo não, é não, acabou. Não quero mais. E tem que ser respeitado. Mas tem que ser respeitado pelos dois sexos. Não é? E muitas vezes o homem aqui tem uma situação mais complicada. Aliás, eu só tenho de todos os meus 40 anos de experiência, só tive 2 situações de homens que foram assediados por mulheres. E viveram situações complicadas. Não pelo assédio, mas com tudo o que ocorreu. Não quero estar a entrar aí por nós, mas isso é claramente uma das situações. Temos também situações de assédio por causa da raça das pessoas, que é uma coisa que me espantou. Eu recordo uma situação que tivemos numa empresa de recursos humanos, de uma trabalhadora cabo-verdiana, excelente trabalhadora, muito bem aceita pelos seus colegas, e que fazia um excelente trabalho, e que foi promovida. Os colegas não aceitaram a promoção dela. E começaram... Atenção, o assédio foi dos colegas para a colega, não foi das FIAs. Começaram a não aceitá-la. E ela contava exemplos do género. Tocava o telefone, ela atendia, e os colegas começavam a fazer assim, sons de batuque. Batuque. África, África. E ela estava a falar ao telefone a atender um cliente, e ouvia este som por trás dela. Quando ela ia à casa de banho, quem ia a seguir dizia assim, e que cheiro da catinga. E a senhora começou a ter um ambiente terrível dentro da empresa. Foi-se queixar, disseram que era impressão dela. Isso era tudo da cabeça dela. Quando ela insistiu na queixa, encontraram sempre desculpas. Aqui, na minha opinião, já há assédio por parte da entidade patronal. Quando há uma denúncia que os colegas incomodam por ela ser de outra raça. E a entidade patronal nada faz. Aqui, claramente, temos uma situação de assédio. Na minha opinião. Perguntarás como é que isso se resolveu. Olha, fez-se um acordo com a senhora e ela foi à vida dela. Ninguém quis mexer no assunto. Nestes casos, normalmente, nem a empresa tem interesse que isto vai para o tribunal, nem a pessoa tem interesse que isto vai para o tribunal, porque a pessoa não vai pedir reintegração. Porque depois de pedir para o tribunal, reintegração, quer dizer... Mas ninguém a despediu. Exatamente. Mas provavelmente... Pronto, eu já estava a assumir que já havia aqui... Chegavam aqui a uma cisão, até a senhora... Muitas vezes acontece ir pedir uma reintegração, não há possibilidade de continuar na empresa. Porque houve uma cisão, há uma guerra, há uma luta, e aquela relação não tem forma de continuar. Não sei se estou a ver bem, se estou a ver mal. Concordo totalmente contigo e temos de ser realistas. Eu tenho um conflito com a empresa, seja porque fui vítima de assédio ou o que for. Se eu vou embora, se eu me despeço, eu tenho que sair a bem. Porque futuros empregadores
podem questionar porquê é que te vieste embora? Porquê é que estás desempregado? Eu tive uma situação que posso partilhar contigo. Houve uma senhora que era delegada de informação médica e que entrou em conflito com a empresa e despediu-se com justa causa. O processo foi para o tribunal, ela perdeu o processo no tribunal e eu recordo que para aí 2 ou 3 meses, 2 ou 3 anos, peço desculpa, depois, ela entrou no meu gabinete. Eu nunca hei de esquecer a figura dela. Cabelo desgrenhado, as meias de vidro rotas, a pedir-me, por favor, uma carta de recomendação. Nunca mais tinha conseguido arranjar emprego. E ela tinha-se queixado também de ter sido vítima de assédio. E tinha optado por se despedir, porque era incomportável continuar a viver naquelas condições. E ela pedia, dê-me uma carta de recomendação. Não quer indemnização, não quer nada. Uma carta de recomendação e vou-me embora. Não consigo arranjar emprego. Porque isto é a nossa realidade. Esta é a nossa realidade. Ela estava numa grande empresa, aparece desempregada, toda a gente, antes de lhe dar emprego, quer saber porque é que ela saiu. E ela não conseguia justificar. E não queria dizer, vem-me embora porque fui assediada. Porque senão, o que é que lhe dizia o recrutador? Muito bem, olha, então, aguardo que nós depois vivemos a nossa decisão. Não mais diziam nada. Ela, ao fim de 3 anos, não tinha arranjado emprego. Portanto, é preciso inteligência para gerir estas situações. O conflito não é a melhor forma. Porque o nosso legislador está muito bem intencionado. E tu perguntaste-me há pouco, o que é que aconteceu desde que saiu a legislação pela primeira vez até 2017 para cá. De facto, o legislador está bem intencionado. Só que a realidade é muito complicada. Nós tivemos uma situação agora há pouco tempo de uma senhora que estava a ser vítima de assédio. Não assédio sexual, mas assédio no seu local de trabalho. O chefe, desde que ela teve o bebê, porque ela engravidou, teve um bebê, começou a mandar fazer cobranças a 500 km. Mas ela tinha que ir e vir no mesmo dia. Com um bebê pequeno. E ela teve uma situação complicada e optou por se despedir com justa causa. Um dia, em conversa com o diretor de recursos humanos da empresa, perguntei, mas o que é que aconteceu? E o diretor de recursos humanos teve a coragem de me dizer isto. Bom, aconteceu foi simplesmente isso. Nós estávamos a contratar uma senhora, estávamos a contratar uma pessoa, e só havia mulheres. E o meu diretor-geral disse-me assim, olha, contrata a mais feia, que é para não haver risco de engravidar. Ela engravidou, ele ficou completamente descontrolado. Então começou a fazer a vida negra. Isto é claramente uma situação de assédio. Esta senhora não teve outra alternativa se não despedir-se, porque ele fez da vida negra. Isto foi para o tribunal e teve-se resolver por acordo. Porque entre a data do despedimento e a data da audiência, da tentativa de conciliação, correram 3 meses. Depois haveria o julgamento ao fim do ano. Depois a empresa perdia, recorria para a relação. Se não apanhasse um juiz destes, talvez ao fim de 2 anos tivesse uma decisão. E o que é que ela fazia? Uma criança pequena. Isto tem que ser resolvido com inteligência. E olhar para a realidade. Não somos Dom Quixotes a lutar contra muitos diferentes. Contra muitos diferentes. Sim. Esta é a realidade. Tens uma ideia de qual é, de todas as denúncias que há, que percentagem é que vai parar aos tribunais? Não tenho essa tens? percentagem, não. Mas uma ideia, é Não, muito 50-50, mas são muito poucos, não é? Muito poucos. São muito poucos. Muito poucos. Outra dúvida que eu tenho, se calhar muita gente que vai ver esta conversa também vai ter essa resposta. Eu não fui muitas vezes a tribunal, embora tivesse estado no Departamento de Recursos Humanos, não fui muitas vezes a tribunal. Mas lembro-me de uma situação em que havia algumas situações em que a empresa não cumpria com uma quantidade de coisas e houve um caso que foi a tribunal e avançou e arrastou-se e passou as fases todas. E eu pensei, ok, a pessoa que está a pôr a empresa em tribunal vai falar numa quantidade de coisas sensíveis que a empresa não vai querer que se saibam. E o que é certo é que a pessoa falou nessas coisas e o que é certo é que não houve consequência rigorosamente nenhuma para além disso. Um tribunal, quando vai, por exemplo, uma situação seja de assédio, seja um despedimento ilícito, seja o que quer que seja, vai olhar única e exclusivamente para essa situação, para esses factos, ou outras situações que se levantem
de outras ilegalidades dentro daquilo que é a gestão de pessoas que surjam, podem ser investigados, denunciados pelo próprio juiz, ou não sei. Sim, as partes podem pedir ao tribunal que lhes dê provas do que aconteceu na sala de audiências para depois se intervir criminalmente e fazer uma denúncia junto do Ministério Público. Isso pode ser feito. Agora, Mas assim, o próprio juiz não vai fazer nada. a solicitação das partes pode fazer, mas no modo geral não faz. Porque as partes pedem, de facto, uma certidão do que aconteceu e depois, com base nessa certidão, avançam com outra queixa. Com outra queixa para outra coisa. Exatamente. Exatamente. Agora, nós temos é que pensar... Vamos lá ver, tudo isto... Desculpa, só queria fazer aqui voltar aqui um bocadinho atrás. É que eu vi, das poucas vezes que tive, houve uma vez que eu assisti e pensei, isto vai dar um problema gigantesco, porque a pessoa tinha conhecimento de uma quantidade de coisas que se passavam na organização e a pessoa em tribunal disse-as todas. E eu pensei, esta organização está completamente exposta às ilegalidades todas que faz e no final nada aconteceu. E eu fiquei, ok. Olha, os juízes são pessoas com bom senso. E eu tenho essa experiência. Têm muito bom senso e contamos com esse bom senso. E o próprio processo conta com esse bom senso. Por exemplo, no processo laboral, a primeira coisa que acontece é uma tentativa de conciliação. Tentar conciliar as partes. E os juízes intervêm de uma forma, uns mais do que outros, mas tentam conciliar as partes. E o conciliar as partes é encontrar um ponto em comum. Exatamente. Até porque não se encontrar, isto vai para o tribunal e estamos a gastar dinheiro dos contribuintes muitas vezes desnecessariamente. Tempo que se perde. Exatamente. E atenção, quando há uma situação de conflito, aquele conflito para a empresa é uma pasta no escritório do advogado. Ninguém perde o sono com aquilo. Para o trabalhador é a vida dele. Está a Páscoa a pensar naquilo, está no Natal a pensar naquilo, é um chato para os amigos que só fala daquilo e está-se a consumir. Não dorme, acorda à meia-noite a pensar naquilo. Para a empresa, ninguém perde o sono. Claro. Sabemos, até porque há outras áreas que se tocam aqui um bocado também e que também acontece, muitas destas coisas não são verdade. Há queixas, vamos investigar e depois afinal não é verdade, são calúnias. Como é que isto se gera? Também tens histórias destas calúnias, situações que afinal parecia que havia alguém que era o diabo e depois foi saber que não era, foi tudo uma calúnia. E depois o que é que acontece à pessoa que faz a denúncia que não é verdadeira e que é uma calúnia, não é? Pois. Portanto, entramos aqui num crime de difamação, não é? O legislador facilitou muito a denúncia. É muito fácil fazer uma denúncia. Entra-se no site da ACT ou no site da CIP, na Comissão para a Igualdade do Trabalho e do Emprego. Tem lá um link para se fazer a denúncia de uma situação de assédio. É muito fácil. E, de facto, também aqui, mais uma vez, é importante a questão da ética. Há pessoas que não têm ética e que resolvem as suas vingançazinhas fazendo denúncias de pessoas que não fizeram nada. Isto obriga-nos a nós, enquanto investigador deste tipo de situação, a ter muita cautela. Eu posso partilhar que aqui há tempos tivemos uma situação aí numa empresa muito conhecida, que o administrador me chamou pelo seguinte. Houve uma funcionária que foi mandada para o call center. Naquela empresa, ir para o call center era o castigo. Ia para o call center que se portava mal. Ela ficou incomodada por ir para o call center e de maneira que disse a quem a quis ouvir que tinha ido para o call center porque o chefe tinha-lhe feito abordagens que ela não tinha aceito. De cariz sexual. Isto chegou aos ouvidos da administração. Que me chamou imediatamente e disse à abertura, isto é assim, eu quero levar isto de casa, tem umas consequências. Se provar que este senhor tentou, de facto, ter um contacto sexual com a sua funcionária, ele vai para a rua. Se for mentira, para ela. Isto é um desafio tremendo. Estamos a falar de uma estrutura com 2.000 trabalhadores. Se eu fizesse esta investigação de uma forma aberta, ele ficava logo com o ferro, o violador. Porque ela o tinha denunciado. E ainda por cima estava a haver uma investigação. Portanto, era importante que isto fosse conduzido sem pôr em causa ou pôr mácula na personalidade do denunciado. Porque havia o risco de ele não ter feito nada.
e ter sido aquilo uma simples vingançazinha de trabalhadora. Foi-me dar voltas à cabeça e cheguei à conclusão que a melhor forma de fazer as coisas era a seguinte. Chamei 12 pessoas que tinham trabalhado com aquele chefe que estava a ser acusado. Com o pretexto dessas pessoas me falarem do seu potencial. O que é que acreditavam que podiam fazer e o que é que já tinham feito. Quando ao longo quando começavam a falar da sua carreira profissional e me diziam que tinham trabalhado com aquele indivíduo, eu parava. Sério? Então já trabalhou com o António? Eu gosto muito dele. Qual é a sua opinião sobre ele? E toda a gente dizia maravilhas dele. Ah, que engraçado. O António é boa pessoa, não é? É uma joia. Eu gostei mesmo de trabalhar com ele. Bom, eu estava a ver que esta minha estratégia não estava a correr bem. Até que me apareceu lá uma senhora, a última. É sempre assim. Às 7 horas, estou-me a lembrar perfeitamente dela, que chegou, eu perguntei-lhe para me falar então do seu historial na empresa. E ela disse, e depois trabalhei na agência de tal sítio. A sério? Eu trabalhei com o António. Trabalhei. Eu gostou de trabalhar com ele. Gostei. Não me diga, então, teve algum problema com o António? E diz-me lá assim, era um tipo um bocado estranho. A sério? Então porquê? Nada, já falei demais. Mas, senhor, conte lá, então, estamos aqui os dois. Conte lá, porque é que acha que ele é uma pessoa estranha? Enfim, depois de alguma insistência, ela me contou, sabe, eu vou-te contar. Nós trabalhávamos num serviço onde eram todos homens, eu era a única mulher. Portanto, eu era a menina. E ele era o chefe. O António era o chefe. E eu era a menina, todos me tratavam muito bem. Até que um colega começou a namorar aí com uma modelo muito conhecida. E ela às vezes ia ter com ele. E quando ela aparecia lá, eles perdiam todos a cabeça. E deixavam-me sozinha, iam todos falar com ela, vi-te ontem na televisão, estavas tão bonita. E aquilo incomodava-me, porque eu estava habituada a ser a princesa. Ele percebeu. O António percebeu e chama-me e diz-me assim, vem tomar um café comigo. Eu fiquei tão contente com aquele convite. Fui tomar café com ele e estávamos a mexer o café e ele vira-se para mim e diz-me assim, eu já percebi que não gostas nada que ela venha cá. Eu disse, por acaso incomoda-me um bocadinho. E diz-me ele assim, não te incomodes, tu também és boa como o milho. Pronto. Estragou tudo. A intenção era boa, mas não sabia fazer as coisas. Histórias destas, e contam N histórias destas. Então cheguei à conclusão que, de facto, o António era um indivíduo que não tinha assediado ninguém. Ele não fazia aquilo por mal. Ele simplesmente, a relação com o sexo oposto era um elefante numa loja de cristais. E outra senhora poderá ter, eventualmente, sentido aquilo como sendo um comportamento indesejado, sentiu-se incomodada, hipótese 1. Hipótese 2, aproveitou para denunciar, para tentar tirar dividendos daquela atitude da sua chefia. Portanto, não entramos a direito e ninguém foi penalizado, porque foi a melhor forma de resolver o problema. Exatamente. Ninguém foi penalizado. Agora, mas há situações que são verdadeiras. Há situações que são verdadeiras. Há situações que são verdadeiras e isso surge logo. E ao falar com a pessoa, nós percebemos logo se é verdade ou mentira. Muitas vezes as pessoas... aquilo que leva uma pessoa a assediar outra é claramente a sensação de poder. Eu posso, ela tem como é minha subordinada. Ela ou ele. Então são situações de poder. Depois são mais ou menos malévolos. O velho truque e tivemos 2 situações dessas. Convenção em Paris. Vai tudo para Paris para uma convenção. Chegam lá, só há um quarto para ele e para ela. E então eu vou ter que ficar no teu quarto. Vais ter que ficar no meu quarto, já não havia mais quartos. E por acaso o quarto só tinha uma cama de casal. O que é que ela faz? Pega no avião e volta para Lisboa? Portanto, este é o tipo de situação que é comum. Se ela não aceitar, quando chegarem a Portugal, tem a vida estragada. Estou a falar de casos concretos. Tem a vida estragada. Pois. Isto é um dos truques que eu vos ensino. que é muito usado. Portanto, as senhoras que estejam neste momento a ver, e os senhores, portanto, quando forem a convenções com o chefe, Pedro, garantam... aqui por acaso era uma senhora com o seu subordinado.
Ok, Uma senhora que eu sou subordinado. Foi uma convenção lá fora e ela reservou para ambos apenas um quarto. ok. Portanto, E ele ficou numa situação muito complicada. senhoras e senhores, cuidado quando forem às convenções com os vossos chefes. Garantam que existem 2 quartos Quartos para disponíveis. todos, quartos para todos. E alguma história assim de. Já que estamos a falar em assédio sexual, assim, algum caso assim que tenha tido assim um impacto grande mesmo? Eu conheço, vou confessar, eu conheço, infelizmente, falo com muita gente e entrevisto muita gente. Infelizmente não é essa parte, é como falo com muita gente e conheço muita gente e entrevisto muita gente, vou sabendo de histórias e há algumas empresas em que estas práticas são bastante comuns e quase banais, quase que se banalizaram de acontecer tanto. Alguma vez participaste em alguma história destas de organizações assim Sim. minadas em que isto se tornou cultural? Quase cultura, sim, sim, sem dúvida. Mais do que uma. Eu recordo uma empresa, enfim, num setor onde há muitas mulheres, em que os salários são muito baixos, salário mínimo. Mas dependendo, mas uma parte importante da retribuição era constituída por prémios, comissões. E dependendo do tipo, do setor onde a pessoa estava, podia ganhar muito ou pouco de comissões. Agora, todos os setores tinham que ter gente, não é? Todos os setores tinham que ter gente. E, portanto, é complicado. Se eu coloco uma pessoa ali, é porque ela precisa, não é? Porque Claro. o salário base era o mesmo. E então, o que é que acontecia aqui? Acontecia que quem não aceitasse a cultura, era posto a vender nos departamentos onde as comissões eram menos atrativas. Quem aceitasse era posto a vender nos departamentos onde as comissões eram mais atrativas. Isto é muito complicado de conseguir desmontar esta teia. Para já porque era cultural, ninguém denunciava. E mesmo quem denunciava perguntava-se, mas desculpa lá, mas estás a acusar o quê? Pôs-me num setor onde as comissões estão baixas. Toda a gente se queixa disso. Os meus colegas fazem o mesmo que eu e ganham muito mais, porque têm comissões mais altas. Porque os produtos dão comissões mais altas. E utilizava-se esta nebulosa para, claramente, quem não aceitasse entrar no esquema ia para os setores com comissões mais baixas. Isto acabou, depois, por ser, descoberto. Houve uma limpeza na organização. Hoje a organização é uma empresa exemplar, desse ponto de vista. Isto é, alterou-se a cultura simplesmente cortando as cabeças das pessoas que permitiam que estas culturas se desenvolvessem. Isto deu... Enfim, nós tínhamos conhecimento disto porque uma das nossas ações de pro bono era precisamente para os trabalhadores desta empresa. Como tinham salários baixos, não lhes cobrávamos. E eles iam lá ao nosso escritório denunciar este tipo de situação. E nós tínhamos que levar as coisas com muito cuidado. Com muito cuidado. Porque eram pessoas, de um modo geral, com poucas qualificações, que se perdessem aquele emprego, tinham dificuldade em encontrar outro. Isto também funcionava como pressão. Para elas não irem às ACTs, para não irem às CITs, para não irem aos tribunais e para recorrerem a alguém que eles sabiam que os ia ouvir e que ia tentar resolver os problemas. Alguns conseguíamos, outros não. Porque depois as empresas, é importante nós vermos isto, as empresas têm métodos para pressionar os trabalhadores. Há uma empresa na área de distribuição que aquilo é dramático. Por exemplo, as trabalhadoras que têm filhos menores de 6 anos têm direito a trabalhar em tempo parcial ou em horário flexível. Quando alguma trabalhadora pedia isso, queria isso, lhe diziam-lhe: aqui isso não se aplica, que esta empresa isso não se aplica. Como se não fosse em Portugal. Se as pessoas insistissem, bom, o assédio consistia, por exemplo, quando a trabalhadora saía da empresa, o alarme disparava, porque alguém lhe tinha posto coisas dentro da mala. E, portanto, a trabalhadora era despedida. Ou, por exemplo, no setor de sapatos, de repente, no setor dela, as caixas só tinham sapatos de pé esquerdo ou só tinham sapatos de pé direito.
E depois ela era despedida. Porquê? Porque pediu para executar. No fundo, requereu para exercer um direito. Mas a empresa não quer que os trabalhadores exerçam esses direitos lá dentro e faz tudo para que isso não aconteça. Hoje, alguma trabalhadora que queira exercer esse direito de trabalhar em tempo parcial, não o faz. Então, se calhar, uma última história dessas muitas que tu tens. Às vezes nós pensamos que há coisas que já não seriam possíveis no século XXI e na Europa e no mundo desenvolvido e em Portugal, mas há histórias que depois que nós ficamos chocados. Qual foi, assim, uma das histórias que mais te chocou? Assim, como é que é possível isto ainda acontecer hoje, em pleno século XXI na Europa? É assim, Pedro, ao fim de 40 anos de advocacia, já pouca coisa nos espanta. Mas mesmo assim houve uma história que me aconteceu há pouco tempo que me deixou chocadíssimo. Deixou-me chocadíssimo. E porque representa de tudo e por ter acontecido em Portugal, no século XXI, como é que é possível uma coisa destas acontecer? Então, entrou-me no meu gabinete uma senhora muito simpática, trabalhava numa empresa farmacêutica. E essa empresa farmacêutica estava a fazer um processo de experimento coletivo. E ela estava espantada porque os resultados eram bons, a empresa estava muito saudável e não percebia porque é que estavam a fazer um experimento coletivo. Eu expliquei-lhe que, de acordo com a nossa lei, para que haja um experimento coletivo não é necessário que a empresa esteja em dificuldades. Aliás, até convém que não esteja em dificuldades, senão não consegue cumprir as suas obrigações para com os trabalhadores. Quando começámos a analisar em detalhe o que é que nós verificámos? Que a empresa tinha tido uma diretora-geral nova, uma senhora suíça, e quando começámos a ver os trabalhadores que estavam envolvidos, havia um ponto em comum. É que não havia nenhum dos trabalhadores escolhidos para integrar o experimento coletivo que fosse caucasiano. Eram todos negros, indianos ou asiáticos. Isto, eu não estava a acreditar naquilo que estava a ver e pensei, não, isto está mal. E chegámos à conclusão, quando falei com os trabalhadores, que pode não ter sido o critério, mas tinha sido uma grande coincidência. Que todos os trabalhadores que não eram brancos estavam identificados para ser despedidos. Não vale a pena entrarmos em detalhes, mas posso-vos dizer que era claramente, e foi, concretizou-se, o motivo da seleção dos trabalhadores para integrar aquele experimento coletivo foi não ser de raça branca. Isto aconteceu em Portugal há poucos meses. E que o problema que se põe é o problema de prova. Este é um dos motivos que faz com que o processo de experimento coletivo caia. Só que estava tão bem engendrado, estava tão bem montado do ponto de vista formal, que quem não percebesse, quem não analisasse isto, e quando tu analisas, ou quando um juiz analisa um processo de experimento coletivo, não está a ver a raça das pessoas. Está a ver o critério que foi Está a ver os usado. critérios que foram utilizados. Exatamente. Inclusive, se ele vir a raça das pessoas, até pode ser acusado de racismo. Que é que estes fossem despedidos brancos? Ou lá porque é indiano não pode ser despedido? Portanto, isto são terrenos muito complicados. Agora, conseguimos parar esse experimento coletivo. A diretora-geral nunca assumiu que o critério tinha sido aquele, mas por via das dúvidas, como isso podia ser discutível e podia pôr em causa a imagem da empresa, ela parou de experimento coletivo. Agora, o critério, para mim, não havia hipótese. Quer dizer, independentemente do nível hierárquico, independentemente, eram todas as pessoas que não eram caucasianas. Isto aconteceu. E foi das coisas que mais me incomodou. É claro que ela não se limitou a fazer isto. Antes de entrar no processo de experimento coletivo, fez-lhes a vida negra. Desculpa, fez a vida branca. Complicou-lhes a vida a todos. Até que chegou a um ponto. Isto existe. E digamos que foi os processos que mais me incomodaram. Porque isto existe. Ok. E incomodaram por existir. Quer dizer, eu nunca pensei que fosse possível acontecer uma coisa destas. Portanto, é possível. hum,
assediarmos e conseguirmos, com um bom Não caso, tenhas dúvida. bolas. Não tenhas dúvida. Ok, vamos apelar aqui ao bom senso. Ao bom É aquilo que eu defendo sempre e digo sempre, bom senso. Às vezes quando perguntam, e quando eu às vezes estou a dar aulas nas pós-graduações onde dou aulas, às vezes fazem perguntas, onde é que isto se encaixa? No bom senso. Não, mas, ó Pedro, Gestão de pessoas é muito bom senso também. e tu estás nessa área, é importante, e eu estou a chamar a atenção para isto. Eu tinha um chefe meu que, quando eu trabalhava nas empresas, que dizia assim, eu trabalhava em recursos humanos, ele dizia-me assim, Artur, contrata pessoas bem formadas, que a formação damos-lhe nós. E esta empresa é uma empresa ética. Porquê? Porque sempre teve este princípio, contratar pessoas bem formadas. Porque a formação a empresa dá-lhes, eles aprendem. E rapidamente aprendem. Agora, a formação de base, não serem racistas, respeitarem o outro, não serem sexistas, isto é que é essencial. Porque depois eles gostam, aprende-se. Nenhuma empresa se dedica cá em Portugal a fazer exploração espacial. As pessoas dedicam-se a empresas pequenininhas. Tudo se aprende. Agora, a ética é que está dentro de nós. E tu tiveste um percurso também como diretor de recursos humanos. Até que ponto é que esse teu percurso te mudou ou te moldou enquanto advogado? Sim, sim. Olha, tem uma coisa que eu não sei se é um elogio, se é uma crítica, que são pessoas minhas amigas que me dizem, Artur, tu não pareces advogado. E uma coisa que eu estou a notar é que quanto mais me dedico apenas à advocacia, mais como advogado eu me pareço. Mas não quero. Não quero. Sem que desprimor para os meus colegas, que são gente fantástica e que têm, e os meus colegas, os advogados do modo geral, são pessoas de uma ética exemplar. E é graças a eles que os problemas se resolvem. Os tribunais são importantes, mas é graças à atuação dos advogados e da preocupação em fazer justiça que os problemas se resolvem. Porque os tribunais aplicam direito. Quem faz a justiça são os advogados. Cada vez me convenço mais disto. Pois. Pronto. Relativamente a este tema, há alguma mensagem de final sobre estas questões do assédio no trabalho? Algum pensamento, alguma mensagem que queiras deixar aqui como fim de conversa? O que eu acho é que, não tenho assim um pensamento final para terminar, mas o que eu acho é que este ponto é essencial. Se as pessoas forem mal formadas, vão tentar, onde quer que estejam, desenvolver a sua forma de ser. Vão ser elas próprias, não é? A história do escorpião que mata o sapo, mas porquê? Vamos os dois ao fundo. Mas eu sou assim. Por isso é que é importante, as pessoas que nós trazemos para a nossa organização têm que comungar dos mesmos valores. Isto é essencial. Mas, atenção, os valores das empresas têm que ser transparentes. Então não têm que ser necessariamente bons dentro do meu conceito de bom. Há uma empresa que eu conheço e muito boa, que estive lá como diretor de recursos humanos. Quando eu cheguei lá, deram-me um livro grosso. E disseram assim, isto é o manual pessoal. É a tua Bíblia. E eu, muito bem, é isso que tens que cumprir. São os nossos princípios. Este manual pessoal começava com esta frase. Nesta empresa, o que é importante é atingir objetivos. A forma como são atingidos é de importância secundária. Estava lá tudo. Não enganavam ninguém. E a vida desta empresa era assim. E o responsável de recursos humanos desta empresa tinha que se preocupar em contratar pessoas que estivessem focadas no objetivo. A forma como eles se atingem é de importância secundária. Eu, ao fim do ano, vim-me embora, porque eu percebi que eles estavam a levar aquilo a sério. Não encaixo lá, mas havia lá gente muito feliz e havia gente que se encaixava perfeitamente naquilo. Cujos valores se encaixavam naquilo. Os meus é que não eram aqueles. E, portanto, enfim, voltando ao princípio da nossa conversa de há pouco, as pessoas felizes produzem mais. E é importante que haja uma comunhão de princípios e uma comunhão de valores. Exatamente. Isso que disseste agora para mim faz muito sentido. Uma frase que eu um dia me lembrei de escrever e que tenho usado e que está nas nossas propostas comerciais de Executive Search e de Headhunting, diz qualquer coisa do género. Se, se somos tão bons a antecipar comportamentos e tão maus a mudar os comportamentos das pessoas, porque continuamos a contratar as pessoas erradas
e a gastar tantos recursos para depois as mudarmos. Portanto, é na fase do recrutamento, é na fase, ok, temos esta cultura, temos esta ética, vamos buscar pessoas que comunguem destes nossos valores, desta nossa ética, desta nossa forma de estar, de ser, de trabalhar, porque isso não se ensina. Aliás, quando eu não comecei a minha carreira nos recursos humanos, trouxeram-me para os recursos humanos e quando me disseram, olha, você agora vai para os recursos humanos, eu desmanchei-me a rir na cara do administrador e disse, mas eu não percebo nada de recursos humanos. E ele disse-me o seguinte, você não percebe nada de recursos humanos, vem aprender recursos humanos, porque bom senso eu não posso ensinar a ninguém. E você tem bom senso, portanto, você agora tem bom senso, vem trabalhar para os recursos humanos e vem aprender recursos humanos. Pronto, e foi assim esta a minha entrada Muito bem. Muito bem. nos recursos humanos. E é isso mesmo. É um bocado isso. Pessoas bem formadas, pois a formação em detalhes. Exatamente, a formação técnica as pessoas aprendem. Se uma pessoa não sorrir, eu não posso ensinar a pessoa a sorrir. Artur, muito obrigado Eu que agradeço. pela tua disponibilidade em estares aqui connosco. Terminamos aqui esta nossa conversa destas Eder Talks. São conversas informais, como viram, não tínhamos guião, não seguimos um guião, são conversas totalmente informais. São conversas que quase que podíamos ter numa esplanada, num café, entre dois profissionais que têm os mesmos interesses e que procuram mais conhecimento, neste caso partilhado convosco. Muito obrigado por terem estado connosco e fiquem atentos que muito em breve teremos mais uma edição das nossas Eder Talks. Muito obrigado, até breve.